Bom, gente, todo esse processo é histórico, mas o julgamento a que a gente assiste hoje é totalmente inédito, né? Nós temos um ex-presidente, generais e ex-ministros que, ao que tudo indica, vão se tornar réus por um golpe de Estado. É claro que a gente preferia que não tivesse havido a tentativa de golpe, mas o desdobramento é um motivo de comemoração, não, Pedro? A democracia reagiu. Luísa, é um motivo de comemoração. Eu acho. Vamos voltar ao ponto aqui. Eu quero muito ouvir o Rafael. O Rafael é um dos grandes juristas brasileiros. Eu o conheço e sou leitor do que ele escreve há algum tempo. Estou muito feliz que ele esteja hoje aqui conosco para ajudar um pouco a gente a decifrar juridicamente o que está acontecendo, porque tem um lado todo técnico que não é político, que é importante a gente compreender, que é importante a gente debater. Mas eu queria voltar aqui para a base. Tem alguns anos, que eu repito e repito e repito sempre que a gente trata disso, mas porque é importante repetir, repetir e repetir. 1889, 1891, 1930, 1937, 1945, 1964, 1968. 7. O Brasil sofreu, na história da sua república, 7 golpes militares. Em 5 desses golpes, generais de 4 ou 5 estrelas, porque 2 desses golpes foram dados por marechais, ou seja, é o tipo da figura que a gente não tem mais no Exército, mas que são generais de 5 estrelas. Generais de 4 ou 5 estrelas, em 5 desses golpes, tomaram a decisão de entrar na sala do presidente da República e depô-lo na ponta da arma. No caso, não era o presidente da República, era o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. A gente tem sempre que lembrar que em 1889 o golpe não foi contra o imperador. A queda do regime foi consequência de um golpe contra o primeiro-ministro eleito, Visconde de Ouro Preto. Em 2 desses golpes, não foi o presidente da República que foi deposto, foi a Constituição para que o presidente da República permanecesse no governo. A gente está falando de 1937 e de 1968. Em todos os 7 casos, a Constituição, aquilo que a Constituição determinava, a maneira como a Constituição determinava que o governo deveria ser tocado dentro do Brasil, foi absolutamente destruído. Generais em toda a história da República, se sentiram à vontade demais para tomar a decisão de que agora eu não estou gostando de como o governo está, vou mudar. Agora eu não gostei do que sugeriu, ou do que sugere, ou do que clama a soberania popular, eu vou mudar. E para cada um desses golpes que deram certo, nós temos um sem número de golpes que deu errado. Em 1922 e 1924, nós tivemos tentativas de golpe militar que deram erradas. Em 1922, o Palácio do Catete, que é o atual Palácio do Planalto, foi bombardeado. Em 1924, São Paulo inteira foi posta abaixo. Nós tivemos em 1954, em 1955, em 1961, tentativas de golpe militar que deram errado. Em nenhum desses momentos em que golpes deram errado, as pessoas, os militares que estavam à frente desses golpes foram punidos, enfrentaram um julgamento onde eles precisam enfrentar, que é no Supremo Tribunal Federal, que é dentro do sistema de justiça brasileiro. Hoje está acontecendo. Flávia Tavares, Rafael Maffei, vamos conversar? Vamos conversar, Pedro Doria, Luísa Silvestrini, todos que nos assistem, professor Rafael, bem-vindo, que bom te ter aqui com a gente hoje. Obrigado, Flávia, boa tarde, Pedro. Eu vou começar com uma pergunta pró-advogados. Antes da gente entrar aqui, talvez as pessoas aqui que estão conosco no canal também estivessem assistindo à transmissão dessa etapa do julgamento, do processo, né? Eu quero te ouvir sobre esta etapa e sobre a arguição dos advogados, ali, a sustentação oral. O quão
afetivo é isso ou quanto é teatral? No sentido de que eles também apresentam defesas por escrito, argumentam antes, e a gente às vezes tem a impressão de que eles estão falando para as paredes e os ministros não necessariamente estão levando em conta o que os advogados estão falando. Olha, não, é um momento muito importante do exercício das defesas. Ele confere uma solenidade muito importante ao ato, ele é um ponto para o qual as defesas recorrem para chamar atenção para os pontos mais importantes de argumentos escritos que são muitas vezes muito longos, né, muito complexos, então é um momento muito, muito importante. Também para essa dimensão simbólica e pública, né, da realização da justiça. Acho que o Pedro marcou isso na fala dele, existe uma parte do julgamento que é também simbólica, né? Ela tem a função de demonstrar, através do exercício do direito, a afirmação da Constituição, da democracia, né? Da integridade das eleições, e esses ritos solenes da justiça marcam, né, essa simbologia e a importância desses atos. Não é uma coisa que a gente faz, né, digamos assim, de qualquer forma, apressadamente. Não, né, existe uma sessão, existem, né, os ministros todos presentes, as defesas com o tempo regimental para falar, a acusação também. E eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga, na medida do possível, transmitir o convencimento de que o que está acontecendo ali é um julgamento no sentido próprio do termo. Né? As pessoas invocando normas jurídicas para fundamentar a acusação, invocando normas jurídicas para fundamentar as suas defesas, os ministros respondendo a essas arguições com base também em normas, né? Quem está acompanhando o julgamento desde o início, teve uma questão de ordem que foi trazida logo no início para que a ordem das sustentações orais fosse alterada. Né? Alterada. E ali os ministros rejeitaram a questão de ordem proposta e fizeram isso invocando as normas do regimento, que eles entendiam pertinentes. Então, assim, a lógica disso é que o direito um pouco constranja, limite, enquadre, dê sentido a esse rito solene a que a gente assiste, e que eu acho, sim, muito importante. Agora, evidentemente, a gente não pode medir a importância disso pela medida do êxito desta ou daquela defesa. A gente nem tem como saber, na medida em que as defesas são bem-sucedidas, se isso se deve à sustentação oral, ao despacho que foi feito, né, antes, à peça escrita. Né? A defesa é um conjunto, do qual essa é uma parte. Perfeito. Então, antes de eu trazer de volta o Rio para a conversa, eu pensei em te pedir, aproveitar o privilégio de te ter aqui conosco, para explicar um pouco exatamente que etapa é essa em que estamos. Tá. Né? Eu acho que, embora boa parte do nosso público já entenda um pouco, é mais que um rito, é uma etapa de um processo. Isso. E que etapa é essa? Então, muito bem. Isso aqui, na verdade, é a porta de entrada do que propriamente seria o processo, certo? Que a gente teve até aqui uma investigação, uma longa investigação. Os primeiros fatos apontados na denúncia acontecem em 2021. Esses fatos foram apurados em diversos inquéritos, né, dos quais a gente já ouviu muito falar. E a investigação culmina com uma apreciação final do Ministério Público quanto a, primeiro, se aconteceu um crime, segundo, né, se esse crime de alguma maneira está provado, é isso que a gente chama de, né, haver materialidade, terceiro, se a gente tem indicação de quem são os autores desse crime, e quarto, quais são as responsabilidades, né, de cada um desses autores dentro daquilo que se apurou. Nesse momento, né, o Ministério Público pode fazer uma de duas coisas. Ele pode virar e falar, olha, não tem crime, tem um crime, mas não está provada a autoria. Enfim, uma série de coisas que mostram que ele não tem condição ou acha que não é o caso de uma acusação formal para que as pessoas virem réis ser proposta. Se isso acontecer, manda arquivar. Não foi o que aconteceu, né? Pelo menos em relação a esses 7 que estão aí. 8, incluindo o presidente. 8, isso. 7 mais o Bolsonaro, tem razão, desculpa. Eles apresentam, então, uma acusação e essa acusação é levada à justiça como se fosse o Ministério Público batendo as portas do tribunal, falando, olha, acho que temos aqui, né, tem uma hipótese acusatória.
né? A denúncia é uma espécie de uma hipótese acusatória. Apuramos esses fatos, está constatada a ocorrência desses crimes, apuramos a responsabilidade dessas pessoas e eu estou aqui pedindo para que essas pessoas sejam reconhecidas como réis, respondam à acusação sob o devido processo legal e, ao final, que o judiciário as condene nas penas que eu aqui na denúncia estou propondo. O que o judiciário faz nesse momento é olhar para essa proposta acusatória, essa hipótese acusatória que é a denúncia, e avaliar se ela reúne as condições para ser recebida e dar início a um processo no sentido estrito do termo, a uma ação penal, certo? E o que o judiciário pode fazer? Ele pode olhar e falar, olha, essa denúncia é falha, essa denúncia não capitula minimamente fatos como crimes, ou não existe a menor descrição das condutas das pessoas de forma que elas não têm sequer como se defender, né? Ele olharia, portanto, para a denúncia e diria, essa denúncia é inepta, ela não atende os requisitos da lei, não capitula crimes, não está acompanhada de mínimos elementos probatórios que mostrem a materialidade do que aconteceu, não delimita condutas, não permite o exercício da defesa pelas pessoas acusadas e, portanto, eu rejeito a denúncia. Ou ele olha e fala, a denúncia está adequada, está suficiente para se iniciar uma ação penal, as pessoas têm condição de se defender, os fatos estão bem delimitados, as provas estão acompanhando, eu sou a autoridade competente e, portanto, vamos tocar isso aqui adiante, certo? O que é esperado que aconteça nesse caso, né? Porque e isso é muito importante. Eles não estão fazendo aqui nenhum juízo quanto a essas oito pessoas serem culpadas ou inocentes. Isso só vai ser feito ao final, depois que as defesas reagirem à acusação, né? O processo dá a oportunidade de que as defesas reajam à acusação. E o que vai ser feito aqui agora é simplesmente se avaliar se está ou não formalmente adequado a denúncia, se ela está bem, né, bem construída do ponto de vista de se permitir o exercício de defesa, e aí, portanto, ela sendo recebida, eles se tornam réus, e se tornando réus, passam a responder à ação como réus. Então, a gente está aqui num marco divisório muito importante, que é de uma investigação se tornar, eventualmente, uma ação penal, de investigados se tornarem réus, né, e da gente começar a discutir, agora com uma participação mais robusta e mais pública, mais, né, procedimentalizada nos ritos do processo das defesas, se o que de fato aconteceu corresponde àquilo que a PGR diz que aconteceu e aos crimes que ela imputa a essas pessoas acusadas. Muito bem. E aí, se tornando réus, eles já têm algumas restrições, né? Eu imagino que, por exemplo, eles não já tem alguma medida no sentido de não poder deixar o país, esse tipo de coisa, ou só se o juiz determinar? Essas medidas que são medidas de restrição. Então, vamos lá. Enunciar a regra. A regra é a liberdade até que haja uma condenação penal transitada em julgado. Eu posso ter situações nas quais as restrições de liberdade são antecipadas, inclusive as restrições mais extremas. Uma pessoa pode responder a um processo preso, certo? Isso é feito quando, por um juízo que a gente chama de cautelaridade, a justiça entende que, se essas pessoas estiverem em plena liberdade, pode ser que elas comprometam a efetividade do resultado no caso de uma eventual condenação. Mas veja, não é que é simplesmente possível, porque possível sempre é. Sempre é possível que alguém fuja, sempre é possível que alguém... Eu preciso ter algum tipo de elemento que mostre que um acusado está agindo para, né, prejudicar a efetividade do andamento do processo por meio de, por exemplo, tentativa de coação de testemunhas, né? A gente tem uma parte importante do processo coitivo de testemunhas, ou então que ele está planejando fugir, né? Aí sim eu poderia ter algum tipo de restrição a essa liberdade, que é regra, que seja anterior, mas ela absolutamente, isso é muito importante, não se confunde com qualquer juízo de culpa ou inocência
das pessoas acusadas. No mérito, e sim ao andamento do processo. Isso, com base em ações pontuais, né? E aí pode ser que num primeiro momento a cautelariedade seja necessária, que no curso do processo ela não se mostre mais necessária, né? Perfeito. Mas em princípio são coisas independentes. Agora, Pedro Doria, eu preparei a cama aqui conceitual para você deitar e rolar com as perguntas do caso específico, hein? Depois você me paga um chopp. Mas pode vir para o papo, você e a Luísa. Flávia, para você eu pago um chopp sempre que você pedir, porque o prazer da conversa é sempre excelente, mesmo quando a gente discorda, o que não é infrequente entre nós. Vamos lá, nesse exato momento em Brasília, os ministros do Supremo suspenderam a sessão, está todo mundo indo almoçar, ainda vamos ter uma tarde longa e já temos um cheiro inicial dessas defesas. Um dos sinais interessantes é o seguinte, tanto os advogados do general Augusto Heleno, quanto o advogado do general Paulo Sérgio Nogueira, subiram a bola do tenente-coronel Mauro Cid. Eles estão usando detalhes da denúncia do tenente-coronel Cid para livrar os seus clientes. O advogado do general Paulo Sérgio, por exemplo, o general Paulo Sérgio foi tanto comandante do Exército Brasileiro, como logo depois ministro da Defesa. Ele substituiu o ministro Braga Neto, quando o ministro Braga Neto saiu para ser candidato a vice-presidente da República. O advogado general Paulo Sérgio lembrou aos juízes que tem momentos ali em que o Paulo Sérgio tenta acalmar o Bolsonaro, dizer que não pode, que não é assim, e eles tentam se agarrar a isso para dizer que talvez eles fossem mais resistentes à ideia de um golpe de Estado do que o relatório da Polícia Federal faz crer. Agora, o advogado do general, de um terceiro general, são muitos generais nesse caso, a gente ainda vai se embolar um pouco com isso. O advogado do general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, ele está fazendo o contrário, né? Porque o Mauro Cid, numa das últimas delações dele, ele fez 3 delações, o tenente-coronel Mauro Cid diz que o Braga Neto é responsável pelo financiamento de algumas das operações do golpe. Então, esse é um que se vira e fala que, na verdade, o Mauro Cid é mentiroso. Então, isso é o início de uma dinâmica que a gente está vendo, que é o seguinte: evidentemente, cada advogado de cada um desses 8 réus vai contar uma história diferente e essas histórias não baterão uma com a outra. Então, se o depoimento do Mauro Cid é bom para 2 ou 3 defesas, ele é ruim para outras defesas. Então, a gente vai ter meio que um salve-se quem puder e provavelmente vamos ver embates. É melhor empurrar esse cara aqui para debaixo do caminhão para tentar poupar o meu cliente. A gente está começando a sentir o cheiro dessas defesas. Mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer especificamente para o Maffei, que é a respeito do argumento principal que o Celso Vilardi, que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez. O Vilardi é tido como um criminalista de primeira linha. E ele faz um argumento que, a mim, Rafael, pareceu muito poderoso, que é o seguinte: ele contesta inicialmente a ideia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, por não ser mais presidente, tivesse como foro o Supremo Tribunal Federal, mas aí se vira para os ministros da turma e diz o seguinte: mas, se vocês chegaram à conclusão de que, por ser ex-presidente, porque o seu crime aconteceu quando ele estava no exercício da presidência, então o foro é o foro de presidente da República, argumenta o Vilardi, este foro deveria ser o pleno do Supremo e não a turma. A mim, o argumento pareceu coerente. Se a decisão é que, por ter cometido um crime quando ainda era presidente, o ex-presidente tem de responder no foro da presidência da República, não seria a turma, teria algo de errado nessa escolha de fazer o julgamento na turma.
Como é que se toma esse tipo de decisão, Rafael? Esse argumento do Vilardi está correto? Existem argumentos que podem defender o julgamento acontecer na turma? Qual é a diferença, essencialmente, de um caso que você julga na turma e um caso que você julga no pleno, com todos os ministros do Supremo presentes? Tá bem, Pedro, eu vou te dar uma resposta para essa questão que talvez seja um pouco longa, porque eu acho que é importante a gente entender exatamente qual é o tamanho do problema da competência por prerrogativa de foro, que é uma coisa, e dentro do foro competente, determinar qual é o órgão julgador, se é turma ou se é pleno, certo? Mas antes de tudo eu queria começar dizendo que eu não devo, não posso ficar comentando argumentos, né, específicos das defesas. As defesas estão fazendo um trabalho que é muito importante, são todos advogados muito experientes, muito qualificados e que estão dando, né, tenho certeza, o seu melhor para que esse processo tenha um resultado que é um resultado legítimo. Então eu vou falar abstratamente, em tese, certo? Inclusive tirando o foco da questão específica do Bolsonaro, porque eu acho que essa é a maneira correta da gente avaliar essa questão. Você fez uma recapitulação de uma série de datas, né, na sua, digamos assim, na sua escalada inicial, e eu quero fazer uma recapitulação de uma série de datas também, certo? E a primeira data é 1964. Porque foi em 1964 que o Supremo editou uma súmula, se não me falha a memória, era a súmula 394, que dizia o seguinte: as autoridades que têm prerrogativa de foro continuarão sendo julgadas, né, no Supremo Tribunal Federal, mesmo quando cessar a função, certo? Então, falava, se você tem prerrogativa de foro, você perdendo a função que te dava aquela prerrogativa, você continua, tudo bem? Isso foi feito em 64. Em 64, qual era a Constituição vigente? Era a Constituição de 46. A Constituição de 46 previa a prerrogativa de foro no Supremo? Previa. Para quem? Em boa parte para as mesmas autoridades que a gente prevê hoje, mas não para deputados e senadores. Portanto, era uma prerrogativa de foro bem mais enxuta do que a gente tem, certo? Pouquíssimos casos, né? Pouquíssimas ações penais parariam no Supremo, ainda mais no contexto de ditadura, enfim, era uma coisa, o Ministério Público não tinha a independência que veio a ter com a Constituição de 88, né? Certo. Vem a Constituição de 88. A Constituição de 88 faz duas coisas muito importantes. Primeiro, cria um Ministério Público forte que a gente tem, né? Segundo, ela dá prerrogativa de foro para os membros do Congresso Nacional. Portanto, aumenta não só o escopo, a abrangência desse foro por prerrogativa de função, como também cria melhores condições institucionais para que essas pessoas sejam investigadas, processadas e eventualmente punidas, certo? Logo na sequência, uns 10 anos depois da vigência da Constituição, começam a pipocar no Supremo os primeiros casos de parlamentares que, quando eleitos, levavam os crimes dos quais eles já eram acusados eventualmente ou que tinham cometido antes do exercício do mandato, levar isso para o Supremo. E aí o Supremo, no final da década de 90, começou a se deparar, enfim, as pessoas que têm a minha idade ou mais, talvez se lembrem de uns nomes como Ildebrando Pascoal, deputado da motosserra, né? Jaber Rabelo, se eu não me engano, né? Que era um deputado de Rondônia. Aí, enfim, começaram a trazer uns casos para o Supremo que eram casos de tráfico de drogas, crime organizado, homicídio e assim por diante. E a impressão que eu tenho é que o Supremo, àquela altura, olhou e falou, opa, peraí, né? Não faz sentido que a gente julgue aqui no tribunal essa quantidade de coisas tão grande que vai começar a chegar, porque todo esse pessoal que tem prerrogativa de foro, que antes não tinha, vai começar a atrair um monte de caso penal para cá. Uhum. E aí, o que aconteceu? O Supremo mudou, então, o seu entendimento, dizendo, olha, cessada a prerrogativa de foro, né,
cessado o cargo que dá prerrogativa de foro, cessa também o foro, né, por prerrogativa. Então a pessoa deixou de ser deputado, o processo sai do Supremo e volta. O que começou a acontecer? Começou a acontecer um fenômeno chamado elevador processual, que era a pessoa, pouco antes de ser condenada, ou de ser julgada, né, imaginando que ia ser condenada, ela renunciava ao mandato. Com isso, o processo descia, né, e muitas vezes isso gerava atraso, ocasionava prescrição e assim por diante, certo? O Supremo, então, depois desse momento, né, começou a discutir se ele não deveria reduzir o escopo do tipo de crime que levaria alguém a ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. E aí falaram, olha, então a gente vai reduzir aqui para que só os crimes que sejam relacionados com a função e cometidos durante o exercício do cargo gerem a prerrogativa de foro. Inclusive, isso foi uma demanda das ruas em 2013. Isso. Era um dos cartazes mais frequentes. Exatamente, em 2013. Então, eles restringiram. Essa restrição aconteceu em 2018, iniciativa do ministro Barroso, certo? Querendo dizer, olha, a gente precisa restringir isso aqui, o Supremo está com muita coisa. No meio do caminho teve um evento traumático chamado Mensalão, que fez com que o plenário do Supremo Tribunal Federal, né, ficasse completamente abarrotado por 6 meses. Eles perceberam que não era funcional que o Supremo julgasse tantas ações penais, que aquilo, inclusive, era um foco de conflito potencial, né, com o Legislativo, e restringiram aqui, certo? Portanto, houve um movimento de, após a Constituição de 88, o Supremo perceber que tinha uma competência muito grande para julgar muitos crimes e pensar em como restringir isso. Depois da restrição de 2018, começou a acontecer tornou-se evidente um outro problema, que era o fato de que as pessoas às vezes ocupavam um cargo, por esse cargo elas tinham prerrogativa de foro, elas saíam daquele cargo e iam para um outro, mas pela regra muito restritiva de que o foro cessa quando cessado o cargo que deu origem à prerrogativa, em tese, a pessoa não carregaria a prerrogativa para a nova instância. Então vamos pensar no caso de uma pessoa que era deputado estadual, aconteceu inclusive, salvo engano, com o Flávio Bolsonaro, era deputado estadual, né? Passou a ser parlamentar, né, federal, pela regra de cessou o cargo, perde foro, o processo cairia para a primeira instância. Mas ele argumentava, falava, olha, mas não é que eu perdi o foro por prerrogativa, o meu foro por prerrogativa simplesmente mudou, né? Então eu deveria ir aqui para cima. E o Supremo começou a perceber que nesses casos nos quais você tinha mudanças, né, assim, interregnos, sequenciais de cargos que mudava a prerrogativa, aquilo gerava uma confusão. E aí, muito por conta disso, eles viraram e falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar a ideia de restringir o escopo do que é o crime com a ideia de fixar a competência e prolongar a competência mesmo depois de cessado o cargo. E assim que a gente chegou à regra atual, que é o crime só gera foro por prerrogativa quando ele tem uma restrição, quando ele é estritamente relacionado. O ministro Barroso fala, existe uma relação causal entre o mandato e o crime cometido, caso clássico, rachadinha, certo? A pessoa pratica o crime de, né, rachadinha por ser parlamentar. Então existe uma conexão causal muito evidente ali. Mas se ela perder o mandato por qualquer razão, porque foi cassada, porque renunciou, porque terminou o mandato, a competência continua, certo? Paralelamente a isso, então isso explica, uma longa resposta, por que é Supremo Tribunal Federal. O foro é o Supremo, certo? Então não existe prerrogativa de foro no sentido estrito da turma ou do plenário. O que existe, o foro é o Supremo. E ali dentro você vai então determinar, aquele órgão judiciário vai determinar qual é, né? Aquele foro vai determinar qual é o órgão que dentro dele existe que vai se incumbir daquele julgamento. E o Supremo restringiu isso no seu regimento em 2023, se a memória não me falha, para dizer o seguinte, olha, na verdade, ele mudou... Bom, na verdade, tudo antes era plenário, certo? Agora falando de turma plena. Tudo antes era plenário. Veio o mensalão.
Mensalão, todo mundo olhou e falou, isso aqui é um caos. Não dá para ser assim. A partir de 2014, eles começaram a falar, olha, ação penal vai para a turma. Não precisa ser plenário, isso aqui paralisa o plenário, vai para a turma. Só que em 2014 começou a Lava Jato, né? E teve diversas coisas na Lava Jato que talvez sugerissem que não fazia sentido, né? Que algumas coisas precisavam de fato ser julgadas pelo colegiado todo. Né? Então a gente teve na Lava Jato, por decisão liminar, afastamento, né? Ou ordem de afastamento de presidente da Câmara e de presidente do Senado. O ministro Teori mandou afastar o Cunha, o ministro Marco Aurélio, se eu não me engano, mandou afastar o Renan Calheiros. Monocraticamente. Né? Monocraticamente. E né? sem levar ao plenário. Não, depois levava, mas de qualquer maneira, enfim, aquilo mostrava um pouco o perigo de que você, sem nenhum tipo de filtro de restrição, jogasse, né, as coisas todas para a turma. E a partir de 2000, então jogou-se tudo para a turma, e aí falaram, não, calma, vamos fazer aqui um meio do caminho, deputados, senadores, né, vão ser julgados todos na turma. Agora, algumas poucas autoridades, presidente, vice-presidente, né, em exercício no cargo, e presidentes das casas, né, ministros de Estado, continuam sendo julgados no plenário. O que ficou sem decidir? Como se julgam as autoridades que, embora tendo competência, embora tendo, né, o seu julgamento pelo plenário, já não estão mais no cargo. Isso é uma coisa que não foi regrado. Né? Então, por que esse pessoal está sendo julgado no plenário? Porque o Bolsonaro está sendo julgado, no Supremo, é por conta dessa conexão. Do prolongamento da jurisdição dele em razão dele ter sido presidente e cometido presidente no exercício do cargo. Por que ele está sendo julgado na turma? Porque o julgamento na turma é a regra, o julgamento no plenário das ações penais é a exceção, e a exceção deve ser sempre interpretada de maneira restrita, de forma que só vai ser julgado no plenário quem taxativamente o regimento manda que seja julgado no plenário. Não vai ser julgado, essa regra de plenário não vai ser extensivamente ampliada para incluir ex-autoridades. Agora, de fato, isso é uma situação que você constrói interpretativamente, e o argumento de que, olha, já que eu estou prolongando a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para o ex-presidente, então o julgamento deveria acontecer, né? Como aconteceria o julgamento se ele presidente fosse, é um argumento respeitável do qual o Supremo vai ter que se desincumbir. Mas eu imagino que a resposta do Supremo, para manter a sua competência onde está, será: a gente vai fazer as coisas rigidamente segundo o que está definido no regimento interno e segundo o que está posto na jurisprudência estabelecida do tribunal, que prolonga-se o foro, ou seja, prolonga-se o Supremo, mas só vai para o plenário, fugindo da exceção da turma, quem é taxativamente especificado no regimento interno, que é o presidente, mas não o vice-presidente.